Olá pessoal, estamos aqui para mais uma vez corrigirmos e comentarmos a prova da GV Administração Pública, ok? 3 questões dentro do conteúdo, dentro da programação, questões simples, sob o nosso ponto de vista simples até demais, mas tudo bem, vamos lá, essa é a prova, vamos analisá-la e respondê-la, né? Primeira questão falava de urbanização das regiões brasileiras. A tabela aí mostrava dados sobre a urbanização geral no Brasil e por regiões. Vocês veem aí número absoluto, número relativo, percentual. Não faltava dado numérico para essa análise, tá? E a pergunta pedia para que se explicasse o fenômeno da urbanização. Bom, primeiro, você pode... O começo da pergunta vai depender de você. Né? O que mais interessa é que você não fuja ao tema, que você não seja prolixo e que você seja bem objetivo nos argumentos que você venha utilizar. Então, primeira coisa, você vê aí no Brasil com 84% de população urbana, um dado que você já carrega para a prova. Essa é uma informação que você deve levar para o exame, né? Mas está aí colocado. E as regiões brasileiras, eu acho mais interessante olhar a coluna de percentual de urbanização. Ela é mais prática. Então você tem aí Sudeste, Sul e Centro-Oeste com percentuais de urbanização superiores à média nacional. Então você pode explicar por que eles seriam. Então você tem Sul e Sudeste com a maior concentração industrial, né? As maiores cidades. Você pode diferenciar a urbanização do Centro-Oeste, que é uma urbanização associada à expansão da agropecuária, do agronegócio. Isso é agricultura mecanizada, a ocupação é baseada no setor primário, mas o setor primário absorve pouca mão de obra. São as cidades que crescem principalmente com a prestação de serviços para o agronegócio e mais tarde com as agroindústrias que vão para essa região. Então, mesmo sendo baseado no setor primário, você tem o crescimento maior das cidades, né, e das atividades urbanas. Região Norte e região Nordeste, um nível de urbanização inferior à média nacional. Bom, a gente pode colocar aí o seguinte, a região Nordeste e a região Norte ainda tem uma grande quantidade de população baseada no setor rural, na parte agropecuária, o extrativismo na Amazônia, a agricultura mais de subsistência, de base familiar no sertão nordestino, né? E dessa maneira um percentual um pouco menor. As áreas mais interioranas, de processo de povoamento mais recente, né? Ainda muito com vínculo no campo. Tanto faz, você pode começar a analisar da maior para menor, dizer por que as duas são inferiores, tá? Desde que você coloque isso de uma maneira ordenada. Eu acho que o ponto principal para a gente se basear é o seguinte: urbanização, processo de industrialização, ocupação do território, tá? Você vai ter aí a antiguidade do povoamento. Então, trabalhando essas duas informações, você justifica essas diferenças. Essa questão tem mais dados do que o necessário. Bastava a coluna do percentual de população urbana, certo? O espaço é limitado, você não pode ser prolixo, você tem que ser objetivo e destacar isso, né? As regiões mais industrializadas e antiguidade de povoamento. Ok? Simples, né, gente? Nada muito complicado aí não. Bom, a questão seguinte, que é a número 4, dividida em 2 itens, né? Então tomar cuidado para não ser repetitivo, né? Olhar a pergunta, olhar cada uma das abordagens e separar as respostas de uma maneira mais organizada, de acordo com o pedido. Aí está dizendo, né, a questão fala sobre o Ano Internacional da Agricultura Familiar, que é 2014, o ano que vem, né? E aproveitando o momento, é abordada a questão da importância da agricultura familiar. Então, a letra A pede quais são as características. Então, a agricultura familiar está baseada numa estrutura fundiária de pequena propriedade, de mão de obra concentrada nos membros da família, né? Raramente há uma contratação de mão de obra para complementar a atividade. Essa família produz inicialmente para subsistência e, se possível, dependendo de uma série de circunstâncias, produz para abastecimento de mercados locais. E ela cultiva gêneros alimentícios. Principalmente gêneros de primeira necessidade. Então, principais cultivos da agricultura familiar no caso do Brasil: arroz, feijão, a mandioca, que é o maior, milho, né? Criação de alguns pequenos animais e abastecimento dos mercados próximos a essas áreas ou até, se for favorável, do caso de centros urbanos maiores próximos a essas regiões, tá?
O item B, qual a situação da agricultura familiar no Brasil? A gente pode colocar o seguinte, ela é a grande responsável por absorver mão de obra no campo. É a quem mais emprega a mão de obra no campo. Diferentemente da agricultura comercial, que emprega máquinas, que exige qualificação da mão de obra. Tá? É a que mais emprega. Ela gera uma boa parte da renda agrícola brasileira, de acordo com o Atlas da Agricultura Familiar, isso dá em torno de 38% da renda agrícola, né? Então não é pouco, não é pouco. Se você levar a circunstância, as condições em que esses integrantes, né, produzem com pouca tecnologia, aliás, é uma característica que você pode até acrescentar aí. Tradicionalmente, a agricultura familiar não recebeu os mesmos incentivos da agricultura comercial, de exportação, né? Ou a atenção que o agronegócio sempre acabou recebendo de programas de planejamento e de incentivo agrícola. Já há algum tempo, uns 2 anos aproximadamente, o governo vem incentivando essa agricultura familiar porque, como ela é responsável pela produção de alimentos para o mercado regional, para o mercado interno, e esse mercado interno se expandiu no Brasil, ela se torna estratégica. Se ela não produzir a alimentação necessária agora para esse mercado em expansão, o Brasil terá que importar alimentos. Tá? Então, há vários programas de incentivo à mecanização, acesso à tecnologia do pequeno produtor, para que a sua produtividade aumente e ele consiga atender às necessidades desse mercado em expansão, né, que se formou com esse processo de melhor distribuição de renda para algumas faixas da sociedade brasileira. Ok? Então, também bem simples, bem pontual. Você colocar 2, 3 itens para cada alternativa, você teria facilmente abordado o que o examinador queria. Tá ok? E a última questão, também uma questão bem simples, a questão que a gente falou tanto, né? Na aula específica sobre África, na revisão, onde a gente voltou a abordar essa região, ele fala da área do Sahel africano. Então vamos lá, né, gente? Onde é que eu localizo o Sahel? Olho para o Saara ao sul dele. Lembra a jogadinha da letra S? Tudo que é Sahel, né, tem a ver com S. Então olho para o Saara, o deserto, vou para o sul dele, tá? E toda aquela faixa abaixo do Saara, né, de toda a costa do Atlântico para o Índico, forma o Sahel, a região de clima semiárido, né, de menor pluviosidade. Bom, já estou entrando na resposta da alternativa B, né? Bom, então vamos com calma, Adriano. Letra A, ele pede simplesmente que você indique 3 países dessa faixa. 3. Tá? Se você começar da costa do Atlântico, você tem o Senegal. A gente sempre falava, olha, toma como referência, é tudo com S, então é do Senegal de um lado, a Somália do outro. Eu falo, olha, não é bem a Somália, o Sahel não chega até bem lá, mas para guardar, tem uma referência de uma ponta a outra. Então, Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria, Chad, Sudão, Sudão do Sul, Eritreia, Etiópia. À vontade, escolha aí um desses 11 países e cite 3, tá? A gente tem aí o Mali, que esteve envolvido em questões de conflitos internos, intervenção da França, né? A gente tem aí a Nigéria, grande produtor de petróleo, que a gente sempre mostra, olha, está na região do Golfo, está também na região do Sahel, né? Tem o Sudão do Sul em conflito com o Sudão. Sempre tem alguma coisa que a gente acaba chamando a atenção para essa área e citando um outro país, tá ok? Então, 3 dessa lista extensa, tá bom? Bom, agora a letra B, que eu já estava até me antecipando, né? Porque de tão simples que é a questão, quando você começa a falar, você já começa a colocar tudo que tem relação com ela. Características sociais e naturais. Eu vou começar pelas naturais. O sul do deserto, saio da região seca, da região árida, e vou para a região semiárida. Tá? Então, semiaridez, baixos índices pluviométricos, tá? E a vegetação adaptada a isso. Como é que se chama a vegetação adaptada ao ambiente de pouca água? Xerófila. Se fosse no Brasil, tá, seria o nosso sertão, semiárido seria a caatinga. Mas não. Então, é a aridez climática e a vegetação adaptada, que é a xerófila. Ok? Características sociais. Bom, a gente está cansado de falar que isso é África subsaariana, numa regionalização mais ampla, né, mais extensa do continente africano, é a África subsaariana, dos mais baixos IDHs do continente. É uma característica social. Né? E aí você pode aproveitar a questão do IDH e ir decompondo esse indicador socioeconômico. Você pode falar
altos índices de mortalidade infantil, pequena expectativa de vida, né? Subnutrição, fome, miséria, elevados índices de analfabetismo, tudo que identifique, né? Baixa renda per capita, tudo que identifique o que componha o indicador IDH, o indicador socioeconômico, como um indicador baixo. É só destrinchar isso, ok? Então, nada mais habitual, nada mais tranquilo, não pediu nenhum tipo de análise, nenhum tipo de comparação, simplesmente uma identificação de localização, alguns países, e uma descrição da realidade do Sahel, tá? Nada mais do que isso. Ok, gente? Uma prova clara, direta, simples, tá? E que garantiu ao aluno que estiver bem informado um ótimo desempenho. Tá ok, pessoal? Um bom desempenho a todos, ótimos resultados e aguardamos vocês na nossa próxima correção. Um abraço.